O Remo voltou a vencer, o líder Goiás também voltou a vencer, o Avaí venceu e chegou muito forte na briga. A luta contra o rebaixamento tá mais insana do que nunca. A gente vai ver os favoritos para os jogos que restam dessa 21ª rodada e o que tá rolando na tabela no radar da Série B agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha. Seja bem-vindo ao canal Torcedorismo, se inscreva antes de mais nada, estamos muito próximos de batermos a meta aí de 86 mil inscritos, então se inscreva, deixa sua curtida, deixa o hype, a gente vai ver o que tá rolando na tabela da Série B nesta 21ª rodada do Campeonato 2025. Então, o que nós temos para conversar aqui são coisas muito importantes. A luta pelo acesso tá mais acirrada, tivemos tropeço da galera lá de cima, tivemos gente ali de fora do G4 vencendo e se aproximando, a gordurinha da rapaziada do G4 tá diminuindo, o líder ampliando sua vantagem. E vamos falar de Goiás, cara, o Goiás tá cada vez mais próximo do acesso, né? A gente vai falar também nesse vídeo, obviamente, dos favoritos para os jogos que restam, né? Criciúma, Atlético Paranaense, Paysandu, Vila Nova, CRB e Atlético, e o que eles podem mudar ainda na tabela, né? Então, vamos falar desse jogo aí entre Ferroviária e Amazonas. O Ferroviária conseguiu vencer o Amazonas e se afastou da zona do rebaixamento, né? E cravou o Amazonas lá na lanterninha. Segue na lanterninha o Amazonas, segue com 20 pontos. Ainda tá, meu irmão, a uma rodada de sair da zona do rebaixamento, né? São 3 pontos para sair. Essa briga contra o rebaixamento tá ensandecida, meu irmão. Simplesmente todos os times estão muito vivos nessa Série B, mas a Ferrinha conseguiu abrir 5 pontos nesse momento pro América Mineiro, que afundou, entrou na zona do rebaixamento. E aí a gente pula para falar antes do América Mineiro, pra gente falar de Curitiba e Chapecoense, né? O Coxa, terceiro jogo seguido que o Coxa não vence em casa, perdeu um pouco da sua gordura, né? O Coxa viu ali a sua diferença pro quinto colocado diminuir para 6 pontos, mas ainda é uma distância bastante segura, né? Agora, o Curitiba precisa melhorar a sua forma de jogar bola, ainda tá muito defensivo, ainda é um time com muita dificuldade de criação. A defesa segue excelente, é o que tá mantendo o Coxa aqui em cima. Mas o time não tá conseguindo produzir muito no ataque, né? Não tá conseguindo... Cara, quando a gente conversa com torcedores de Coxa Branca, você torcedor Coxa Branca que tá aqui no vídeo, você sabe, né? Que a gente sempre fala que um centroavante no Curitiba, o time já estaria disparado com muito mais pontos, né? Um cara que sabe fazer gol, né? Mas não vai chegar provavelmente nessa janela, a diretoria ainda tá tentando, mas é difícil que chegue um cara indiscutível. Já tem ali Coutinho, De La Torre, alguns jogadores que no Curitiba custam caro e estão nessa posição. Então, pro Coxa, cara, fica aí essa nota ruim do time não conseguir vencer em casa há 3 rodadas, que é uma das fortalezas do Curitiba nessa campanha atual da Série B, né? O time vai muito bem em casa, pontua muito bem, é um dos melhores mandantes. Pra Chape, cara, o empate fora de casa contra um adversário direto é bom, só não foi tão bom porque viu 2 adversários pelo acesso chegando firme e diminuiu para 1 ponto a distância da Chape para o quinto colocado. Era de 2 pontos para o Cuiabá, agora passa a ser de 1 ponto para o Remo. E agora o nosso assunto é o Remo, né? O Remo que venceu o América que mais uma vez perde em casa, o América sem treinador ainda quando jogou contra o Remo e afundou na zona do rebaixamento. O América aí tá com muitos jogos sem vencer, são só 6. Cara, o América tá perdendo tração no campeonato no pior momento, que é na reta final. O América entra na zona do rebaixamento, seria um desastre uma queda para América Mineiro, pro clube, tá? Que vive momentos delicados financeiramente nessa temporada. O América, nessa temporada, acaba descendo de patamar, né? Mesmo se não for rebaixado, o fato do América não conquistar o acesso para a Série A, financeiramente vai rebaixar o América nos termos financeiros, né? O América vai ter menos investimento nas próximas temporadas se não conquistar o acesso, e não vai conquistar o acesso nessa temporada, né? A luta do América é contra o rebaixamento. O Remo, rapaziada, precisamos falar do Remo, né? O Remo que fez um gol no início, né? Com o Marrone. Agora, a impressão que fica cada jogo que passa sob o comando de Antônio Oliveira é que esse elenco do Remo pode entregar muito mais do que está entregando.
O Remo fez o gol e aí escolheu se defender. Foi parecido com o jogo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, em que o Remo abre o placar muito cedo e escolhe se defender o jogo inteiro. Naquele jogo não deu certo, o time acabou tomando a virada contra o Atlético, a pressão foi demais. Nesse jogo, o Remo até teve uma chance esporádica ou outra de ampliar, de fazer o 2-0. O América foi muito improdutivo no ataque. Por conta disso, o Remo acabou vencendo o seu jogo. Tem um goleiraço, né? Um goleiro que faz total diferença nos momentos em que o adversário finaliza com perigo. O Remo venceu, cara. E aí, nesse momento, né? Por conta de todas essas críticas a Antônio Oliveira e da forma como o Remo tá jogando, realmente tem um ponto muito certeiro nessas críticas, né? Nessas análises. Eu concordo com essas análises. O Remo pode entregar muito mais do que vem entregando. Agora, tá pontuando, né, rapaziada? Tá pontuando, tá chegando perto ali da zona de classificação. Na próxima rodada o Remo enfrenta o Botafogo em casa, e aí que é um jogo em que o Remo tem que tomar as rédeas da partida desde o início e tem boa chance de entrar no G4 na próxima rodada. O Remo na próxima rodada pode terminar na 3ª posição, rapaziada. Olha só, não é uma coisa impossível de acontecer não, tá? O Remo precisaria vencer o seu jogo diante do Botafogo, a Chape precisaria tropeçar diante do maior rival do Remo, que é o Paysandu, um tropeço da Chape, ou uma derrota do Novo Horizontino para o Coritiba. Só que para passar o Novo Horizontino, o Remo precisaria vencer, o Novo Horizontino perder, e o Remo precisaria tirar 3 gols de saldo do Novo Horizontino. Mas pode, sim, passar 2 adversários e voltar ao G4 da Série B na próxima rodada. Agora, o Remo tem que pontuar. Jogar bem é um bônus. Nessa reta final de Série B, é pontuar, meu irmão. É pontuar o máximo possível, porque o objetivo está próximo de ser alcançado. Jogar bem é lá para o início do segundo turno, para manter mais segurança, né? Agora é pontuar. O Goiás, rapaziada, venceu o Operário, também não jogou tão bem assim, mas é o que eu tô falando, o Goiás venceu. Então isso é o que importa nesse momento. O Goiás vencendo seus jogos, voltando a vencer depois de 3 jogos, espantando um pouco a crise de resultados. Um jogo difícil, o Operário vem muito bem na Série B, vinha muitos jogos sem perder, eram 6 jogos sem perder, se não me engano, do Operário. O Goiás venceu um jogo difícil, chegou a tomar um empate, fez o segundo gol. E aí aumentou a sua gordura ali de novo para 8 pontos para o 5º colocado. O Goiás está a passos largos. Faltam 22 pontos para o Goiás chegar no número mágico do acesso aos 63 pontos. Então o Goiás aí precisa de 7 vitórias e um empate mais ou menos aí nos 17 jogos que faltam. Então o Goiás está muito próximo. O Goiás vai subir. Para mim essa vaga já foi. Temos 3 vagas em disputa. Mesmo o Goiás não dando tanta segurança nessas atuações, é um time que produz muito bem. Novo Horizontino, como eu venho falando para vocês, cada vez mais perdendo rendimento. Já o 3º jogo sem vencer, enfrentou o Volta Redonda fora de casa e não conseguiu vencer. O Novo Horizontino, como eu falei para vocês, tá numa questão de tempo para sair do G4. Já pode ser na próxima rodada, inclusive, como eu falei para vocês, né? Se o Remo vence, tira o saldo de gols do Novo Horizontino e a Chape também vence, o Novo Horizontino termina a próxima rodada na 5ª posição. Então o Novo Horizontino já esgotou toda a sua gordura, tá realmente jogando muito mal já, umas 7 rodadas o Novo Horizontino não joga bem. E o time tá, dentre todos os que estão no G4, é o que tá mais frágil para perder a sua vaga aqui. E tem alguns times do lado de fora muito fortes, como eu já falei do Remo. Agora eu vou falar do Avaí, que dentro de casa venceu mais uma vez o Cuiabá, adversário direto, passou, jogou muito bem o Avaí. O Avaí nas últimas 3 rodadas mudou, né, da água pro vinho. O time encaixou, venceu o Botafogo, empatou fora de casa com o Novo Horizontino e agora vence o Cuiabá. O Avaí que tem muitos jogos em casa contra os seus adversários diretos nesse segundo turno. Eu já fiz um vídeo sobre isso, se você não viu ainda, vê lá. O Avaí tá muito forte na briga pelo acesso, pode entrar também no G4 já na próxima rodada, dependendo de tropeços de Remo, Chapecoense e de uma vitória do próprio Avaí diante do Operário fora de casa. Então o Avaí tá muito forte na briga pelo acesso também. Hoje, cara, é do Cuiabá pra cima, né? A briga pelo acesso ali, são 7. Agora, ainda teremos o Criciúma jogando. O Criciúma pode passar ainda Avaí e Cuiabá se vencer. O Atlético Goianiense venceu o Botafogo, luta contra o rebaixamento foi muito boa pro Atlético vencer esse jogo aí, se afastar um pouco da zona do rebaixamento, jogou bem, tomou as rédeas do jogo e venceu, tá? Agora vamos falar aqui dos favoritos para os jogos de hoje, o que pode mudar. Mas antes, vamos falar do nosso patrocinador, a KTO, e vamos fazer nossas apostas do dia, né? Vamos ver aqui, ó. Criciúma e Atlético Paranaense, rapaziada. Ó, você que quer fazer sua conta na KTO, o link tá nos comentários e tá na descrição desse vídeo, tá? Para você fazer essa conta na KTO. Cara, eu vou de empate anula a aposta
do Criciúma. Essa aposta aqui significa que se der empate no jogo, o nosso dinheiro volta, né? E se o Criciúma vencer, a gente ganha a aposta. Vou voltar aqui para os outros jogos e vou fazer uma dupla com esse jogo do Paysandu com Vila Nova. Eu vou de empate anula aposta do Paysandu também. Então nosso bilhete na KTO ficou dessa forma aqui, ó. Ficou numa odd 2,52. Eu vou botar R$10 nisso aqui, nessa aposta. Eu vou botar R$10 nessa aposta, porque a gente tá de empate anula, um pouco mais seguro. Volta a R$25 se a gente ganhar. Então, ó, faça sua conta na KTO, aqui no link que tá na descrição, porque hoje tem promoção, tá? As 10 primeiras pessoas que comentarem nesse vídeo a seguinte frase: quero bônus KTO, nos comentários desse vídeo, vão ganhar um bônus do canal ao fazer a sua conta na KTO. Então, as 10 primeiras pessoas que comentarem essa frase, quero bônus na KTO, eu vou entrar em contato para você receber o seu bônus. A gente troca uma ideia lá no Instagram. Lembrando que só para maiores de 18 anos e que você deve apostar sempre com responsabilidade, meu amigo. Sempre, 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 tá? Agora, vamos voltar aqui para os jogos de hoje, né? Então já dei um spoiler do que mais ou menos eu acho, né? O Criciúma vencendo essa partida diante do Atlético Paranaense vai a 32 pontos aqui na tabela. Deixa eu arrumar aqui a tabela para vocês. Vai a 32 pontos aqui na tabela, né? E passa o Avaí, porque passa em número de vitórias o Avaí. Vai terminar na 6ª posição a 2 pontos do G4, né? A 2 pontos da Chapecoense. Então, muito importante esse jogo pro Criciúma. E a última chance, cara, essa aqui para mim é a última chance do Atlético Paranaense respirar, porque o Atlético Paranaense vencendo esse jogo fora de casa, ele vai a 29 pontos, fica ali empatado com o Criciúma em número de pontos, em número de vitórias, não vai passar no saldo de gols, né, porque teria que golear o Criciúma, mas ele ficaria a 5 pontos do G4, fica vivo. Se o Atlético Paranaense perde esse jogo, cara, ele fica a 8 pontos do G4 e com uma rodada a menos e vendo um adversário direto disparando ainda mais, o Criciúma que hoje ali tem 3 pontos para o Atlético Paranaense, passaria a ter 6 pontos para o Atlético Paranaense. Então, além de estar a 8 pontos do G4, a 6 pontos do 7º, do 6º colocado, já está a 7 pontos do 5º colocado, que é o Remo. Então, cara, essa aqui pra mim é a última oportunidade do Atlético Paranaense. Eu vejo o Criciúma como favorito, mas é um jogo muito parelho, por isso que eu fui no empate anula na KTO. Paysandu e Vila Nova, idem. O Paysandu não perde a 9 rodadas, rapaziada. E o Paysandu vencendo esse jogo, ele sai da zona do rebaixamento. Diante dos resultados dessas rodadas, o Paysandu vencendo, ele vai a 24 pontos, passa o Volta Redonda e terminará essa rodada fora da zona do rebaixamento. Então é um jogo importantíssimo. O Vila Nova estreando o Paulo Tur, né? Iria a 30 pontos e voltaria a respirar um pouquinho ali na luta pelo acesso, né? O Vila Nova que tá distante nesse momento, mas ainda briga, né? Voltaria a briga indo a 30 pontos, ficaria na 8ª posição, 4 pontos da Chape. É outro pega pra capar esse jogo, muito difícil de palpitar, por isso que eu fui no empate anula do Paysandu. CRB e Atlético, cara, é o último jogo, esse jogo vai ser terça-feira. O CRB e o Atlético estão muito próximos na tabela, né? Então quem vencer esse jogo se afasta da zona do rebaixamento. Quem perder começa a lutar contra o rebaixamento. Eu vejo o CRB favoritaço jogando dentro de casa nessa partida. Comenta aqui embaixo os seus favoritos para os jogos de hoje. Mais tarde vai ter live, 11h30 temos live aqui no canal, 11h30 da noite. Então se inscreve, ativa o sininho. Te espero lá, tamo junto, valeu e falou!